Era um tempo de guerra em Israel. Os filisteus, inimigos históricos do povo de Deus, haviam montado acampamento em um lado do vale de Elá, enquanto os israelitas estavam no lado oposto. Entre eles, um campeão filisteu emergia diariamente, Golias, um gigante de mais de 3 metros de altura. Ele era temido por sua aparência imponente, vestindo uma armadura de bronze que brilhava ao sol, e carregava uma lança tão pesada que poucos poderiam sequer erguê-la. Por 40 dias, Golias saía ao amanhecer e ao entardecer, desafiando os israelitas. Ele gritava: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos, mas se eu vencer, vocês serão nossos." Aquelas palavras eram repetidas continuamente, ecoando pelo vale. O medo dominava o exército israelita, e ninguém ousava enfrentar o gigante. O rei Saul, o líder de Israel, também estava aflito, mas incapaz de encontrar uma solução. O desânimo pairava sobre o acampamento, enquanto Golias continuava a zombar, aparentemente invencível. Longe do campo de batalha, em Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé e passava seus dias cuidando das ovelhas da família. Apesar de sua juventude, Davi era conhecido por seu coração fiel a Deus. Certo dia, Jessé chamou Davi e disse: "Leve esta comida aos seus irmãos que estão no exército de Saul e traga notícias deles." Ansioso por ver a batalha, Davi partiu ao amanhecer, carregando pão e grãos. Quando chegou ao acampamento, ouviu o som de Golias zombando mais uma vez do exército de Israel. Ao ver os soldados fugirem aterrorizados, Davi perguntou: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Suas palavras chamaram a atenção, e os soldados relataram suas perguntas ao rei Saul. Antes de encontrar Saul, porém, Davi enfrentou críticas de seus irmãos. "Por que você está aqui?" perguntou Eliabe, o mais velho. "Volte para cuidar das ovelhas." Mas Davi, determinado, respondeu: "Eu vim para ajudar e ver o que está acontecendo." Logo, Davi foi levado à presença de Saul. Quando o rei o viu, ficou surpreso com sua juventude. "Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude." Davi, porém, não se intimidou. Ele disse: "Quando cuidava das ovelhas de meu pai, enfrentei leões e ursos. Deus me livrou das garras deles, e ele me livrará das mãos desse filisteu." A confiança de Davi tocou o coração de Saul. "Vá, e que o Senhor esteja com você", disse o rei, embora ainda hesitasse. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas o jovem não conseguiu se mover com ela. "Não posso lutar assim", explicou Davi. Ele retirou a armadura e pegou sua funda, uma arma simples, mas que dominava com habilidade. Antes de partir, Davi foi ao riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas. Cada uma delas era cuidadosamente escolhida, pois ele sabia que precisaria de precisão. Com sua funda e as pedras na bolsa, Davi caminhou em direção ao campo de batalha, enquanto os soldados israelitas olhavam em silêncio, incrédulos. Golias estava esperando. Quando viu Davi se aproximar, começou a rir. "Sou eu algum cão, para você vir a mim com paus?" Ele zombava de Davi, movendo sua lança como se quisesse esmagá-lo com um único golpe. Mas Davi não mostrou medo. Ele se aproximou com confiança, olhando diretamente nos olhos do gigante. "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou", gritou Davi. Suas palavras ecoaram pelo vale. Ele sabia que não estava sozinho naquela batalha. Enquanto Golias avançava, Davi colocou uma pedra em sua funda e girou-a com precisão. A força de sua fé era maior do que qualquer arma que o gigante pudesse carregar. Em questão de segundos, ele lançou a pedra. A pedra rasgou o ar em alta velocidade, atingindo Golias diretamente na testa. O gigante parou por um instante, seus olhos vidraram e então ele cambaleou, desabando com um estrondo no chão. O som de seu corpo gigantesco ecoou pelo vale, deixando o exército filisteu chocado e os israelitas boquiabertos diante do que acabavam de presenciar. Sem hesitar, Davi correu até o corpo caído. Ele agarrou a espada colossal de Golias, levantou-a e, com um golpe certeiro, confirmou sua vitória. Erguendo a cabeça do gigante derrotado, ele a mostrou aos filisteus, deixando claro que o seu campeão havia sido vencido. A cena quebrou o moral do exército inimigo. Em pânico, os filisteus fugiram, enquanto os israelitas, inspirados pela coragem de Davi, avançaram com gritos de guerra, perseguindo os adversários até os limites de suas terras. A vitória foi retumbante, e Davi, o jovem pastor, começou a ser reconhecido por todo Israel como o herói que confiou em Deus e venceu o gigante.
Quando o exército voltou do campo de batalha, Davi foi recebido como herói. As pessoas se perguntavam como um simples pastor poderia derrotar um guerreiro tão temido. Saul, impressionado, chamou Davi para ficar em sua corte, e o jovem passou a ser conhecido como o servo fiel do Senhor. A vitória sobre Golias não apenas mudou a vida de Davi, mas também trouxe esperança e renovação ao povo de Israel. Eles se lembraram de que, com Deus ao lado deles, nenhuma força inimiga era grande demais para ser vencida. A história de Davi e Golias é mais do que um relato de coragem, é uma lição sobre fé inabalável. Davi não confiou em armas sofisticadas ou força física, mas em Deus. Ele nos lembra que, mesmo sendo pequenos ou subestimados, podemos realizar grandes feitos quando colocamos nossa confiança no Senhor. Os gigantes da vida não são apenas pessoas ou situações externas, mas também medos internos, dúvidas e desafios pessoais. Assim como Davi enfrentou Golias com confiança, somos chamados a enfrentar nossos próprios gigantes. Deus nos equipa com o que precisamos, mesmo que pareça simples aos olhos do mundo. Davi nos mostra que, diante de desafios, não devemos focar no tamanho do problema, mas na grandeza de Deus. Seja qual for o seu gigante, lembre-se de que, com fé, coragem e determinação, a vitória é possível.